Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 de 1 Coríntios. Então, vamos lá, né? Ali fala, na minha Bíblia, diz assim o título: Ações judiciais contra os irmãos. E eu tava, né, lendo esse capítulo e vendo, né, como quando nós temos alguma ação contra algum irmão, alguma, não é ação em si, mas alguma situação com o nosso irmão, como é importante nós resolvermos com o nosso próximo, com o nosso irmão, para que isso não chegue a precisar e, né, tomar uma providência mais séria. Então, olha só, parece que hoje, conversando e pensando sobre isso hoje, olhando, né, tudo à nossa volta, parece que isso é impossível de acontecer. Nós não conseguimos porque o nosso orgulho e a nossa justiça própria parece que berram dentro da gente e não deixa com que a gente realmente veja a situação num todo, né? A gente parece que nós sempre queremos ganhar mais do que o outro, a gente precisa sempre ser melhor do que o outro, vencer à custa do outro. Então, isso tudo eu falo para, né, para vocês que conhecem a palavra, que estão dentro da igreja. Isso existe dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Então, por isso que eu acho que esse capítulo aqui serve muito para nós meditarmos muito sobre isso, sobre o que nós tem, né, o que nós estamos fazendo. Nós estamos engolindo nosso orgulho, ou dominando sobre ele e não deixando com que ele domine sobre nós. Então é algo muito sério, né, que a gente precisa sim meditar, que a gente precisa sim aprender com a palavra, amém? No verso 2, Paulo fala assim: Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês, nem mesmo essas pequenas causas? E o 3. Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida. Então, olha só, que sério, né? Se a gente não consegue nem julgar uma coisa pequena, imagina as coisas grandes que estão por vir, né? Então, é algo realmente que a gente precisa entender, né? Entender e ter misericórdia. Pedir, né? Pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que nos explique, que nos faça entender, né? Para que a gente seja justo, como Ele é justo. Amém? Então vamos para frente, né? No 9, o Senhor fala assim: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, né? Que o Senhor nos torne justos, né? Como Ele é justo. Então, para frente, no 12 fala assim: é um versículo bem conhecido, mas a gente precisa entender ele realmente, ler e entender ele. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Então eu não posso fazer aquilo que me faz mal, ou fazer aquilo que faz mal para o outro, ou fazer aquilo que é um bem no momento, é um bem momentâneo, não pensando lá na eternidade. Porque tudo que não é eterno não agrada ao Senhor. Então a gente precisa pensar e entender sobre isso, né? A gente precisa lembrar que lá em Gálatas 5:1 ele fala assim, ó: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão. Olha só. Então não voltem a se melecar no pecado, como diz nas escrituras, não voltem para isso. Mantenham-se livres, mantenham-se firmes em Jesus. Amém? Então, né, poxa, mas é muito difícil, eu não consigo largar. Então deixa de lado, mantenha a distância, fica longe, uma distância segura, né? Até que chegue um ponto que não seja mais difícil, que aquilo não te domine mais, que você consiga ter domínio sobre isso. Porque domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele já habita dentro de nós. Então nós já temos esse fruto, nós já temos essa característica do fruto que é o domínio próprio. Então que sim, que a gente consegue dominar. Amém? O verso 13 fala assim, ó, da parte final. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para imoralidade sexual
Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Porque o Senhor, ele não quer só um pouquinho. Ele quer nós inteiros, ele quer nós íntegros, inteiros, completos, todos para ele. Né? Então, eu não posso me relacionar com imoralidade, imoralmente, né, com o outro, porque ele está junto comigo. E eu não posso fazer isso com o corpo do Senhor. Amém? No 14 fala assim: portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Isso é uma promessa. É uma promessa do Senhor, uma promessa, uma palavra de promessa para nós. Assim como ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai nos... Obrigada, Senhor, pelas tuas promessas e obrigada porque o Senhor é fiel. E ele é fiel para cumprir. Amém? Então, para frente, no 15 fala assim: vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Olha só. A gente às vezes passa por esses versículos e acaba não entendendo a profundidade dele. O nosso corpo é do Senhor. E o nosso corpo, ele é membro do Senhor. A gente não pode fazer com ele qualquer coisa. Amém? A gente precisa cuidar muito disso. E depois no 18 ele fala assim: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo, nosso e o corpo do Senhor. Então a gente precisa muito cuidar sobre isso, né? No capítulo anterior, no 5, ele falava, né? Quando lhes escrevi isto, disse que não deviam se associar. Depois ele continua, que ele não estava se referindo aos descrentes. Ele estava se referindo aos crentes que conhecem a verdade. Esse versículo está lá no 5, 9 e 10, né? Vocês podem ver lá. Então, eu não vou entrar aqui na explicação do que, né, do que é isso. Que lá em Gênesis ele fala: deixará o homem e se unirá à sua mulher, e eles serão um só corpo. Então, se eu me relaciono com meu marido, eu me torno um só corpo com ele. Se eu me relaciono com outra pessoa, eu me torno um só corpo com essa outra pessoa. E isso eu vou levando para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Então, isso realmente é um pecado bem sério e que a gente precisa prestar atenção e entender ele como realmente, né, buscar como ele realmente funciona. Então, né, eu sugiro a vocês esse estudo, tá bom? Então, para frente um pouquinho, no 19 ele fala: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, foi dado por Deus. E completando, vocês não pertencem a si mesmos. Então, olha só como é importante. O nosso corpo é um presente que foi dado por Deus. Ele quer que a gente se cuide desse corpo, né? Permaneça nele, cuidando para ele, que nós fomos feitas para ele e não para estar jogados com coisas envolvidos, né? Com coisas ruins, com coisas que degradam a nós, ao nosso corpo e ao corpo de Cristo. Amém? Então, eu quero terminar lendo o verso 20, trocando o nosso nome, colocando, né? Eu vou colocar o meu nome e vocês colocam o nome de vocês, como nós temos feito. Amém? Então, pois a Sara foi comprada por alto preço. Portanto, a Sara deve honrar a Deus com o seu corpo. Amém? Então, né, fica aí esse estudo para vocês. Eu espero ter ajudado vocês com esses comentários. E até o próximo capítulo. Um beijo. Tchau.